de eu ministrar a palavra do Senhor, falar propriamente sobre a exposição bíblica, eu quero falar um pouquinho daquilo que o Senhor Deus tem feito. Eu quero fazer essa primeira oração em gratidão a Deus pela vida daqueles que estiveram conosco, que foram 3 dias, né? Na verdade, tivemos aqui sábado de noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Foi um final de semana intenso, né? Mas nós tivemos a oportunidade de dizer à comunidade da circunvizinhança, dos bairros próximos, o nosso objetivo, o objetivo da igreja. Que primeiro, é glorificar a Cristo sempre, mas também pregar a palavra de Cristo, proclamar o Evangelho e dizer às pessoas que a Igreja Batista Reformada Vida Abundante é uma igreja completa, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que ensina, uma igreja séria na sua doutrina, né? Mas também uma igreja que adora ao Rei dos Reis, aleluias. Eu queria pedir você que abaixe a sua cabeça. Tá dando microfonia? Jorge, tá não? Mas eu ouvi, Jorge, bem fundinho, tira só um pouquinho. Eu peço perdão dos irmãos porque assim, o som do aniversário era outro som profissional, o nosso é bem pouquinho, né? A gente está regulando ainda, então a gente tem que acostumar aí, né, Jorge? Aí o Jorge tem um problemão pela frente para resolver, né, Diácono Jorge? Mas o Jorge é capaz, né? Quando estava quase regulado, a gente trocou o som, né? A gente usou outro som nesse final de semana da banda Resposta da Cruz. Então, o nosso som é mais modesto. Mas daqui a pouco a gente vai comprar um som com mais qualidade, né? Para a voz feia do pastor de Taquara Rachada ficar um pouco melhor, né? Mais agradável dos irmãos ouvirem, em nome de Jesus. Esta oração eu quero agradecer a Deus, pela Igreja Batista Reformada Vida Abundante, pelos irmãos, por aqueles que com gratidão prestaram a sua oferta, as suas contribuições, a nossa construção, aqueles que são dizimistas fiéis na casa do Senhor, mas muito mais do que isso, aqueles que se proporam a trabalhar para Jesus, aqueles que estiveram em todos os ministérios, Ministério de Música, Ministério de Acolhimento, o presbitério, as mulheres, os homens, as limpezas, os mutirões da vida, né? Meu Deus, né? Agora eu passo aí de manhã para levar meu filho na escola, obrigado, Jesus. Tudo bonitinho, né? Poeira diminuiu consideravelmente, estava uma poeira danada aí na frente, né? Tá toda bonitinha, arrumadinha. Claro, ainda tem outros desafios, vamos colocar o forro, vamos colocar o piso, comprar o som, comprar o ar-condicionado, comprar agora as câmeras para segurança, mais câmeras para segurança, mais alarme. Enfim, tem algumas coisas a fazer, mas vamos fazer conforme a vontade do Senhor. Mas vamos orar e agradecer a Deus por esses 16 anos, pelo comprometimento de cada um de vocês. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Jesus. Quantas coisas boas o Senhor tem nos apresentado. Eu sei que nesses 16 anos não foi só flores, só bênção. Não. Nós choramos, nós passamos momentos difíceis, houve percas de pessoas, de amigos que partiram para a glória, pessoas que até abandonaram a fé, mas também, Senhor, pessoas que continuam firmes no Evangelho. As pessoas que se dedicam até hoje, Senhor, com a sua vida. Senhor, Tu escolheu um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para continuar fazendo a Sua vontade. Nós queremos ser bênçãos, queremos ser bênção para esta nação. Queremos ser bênção para este povo de Águas Lindas. Queremos ser bênção para o setor 1 de Águas Lindas, para o Pérola 1 e o Pérola 2, para os bairros circunvizinhos, Senhor. Que as famílias sejam abençoadas, que os vizinhos da direita e da esquerda, que nos ouvem todos os domingos e as quartas, sejam alcançados pelo poder desse Evangelho. Que o nosso testemunho, que a nossa palavra, que a nossa doutrina, que a nossa dedicação ao Evangelho, a nossa fé em Cristo e na cruz de Cristo, possa falar e abençoar as pessoas. Obrigado, Senhor. Eu, como Teu servo, eu quero externar a minha gratidão de poder ser pastor deste povo.
Um povo humilde, um povo ordeiro, um povo compromissado, Senhor. Eu sei que muitos ainda dão muito trabalho, mas mediante disso, Senhor, aprove o Senhor que o Senhor nos está dando condições espirituais para tratar a vida dos teus servos e abençoá-los, cuidando, ensinando-os e glorificando o seu nome. A nossa gratidão por esses anos de ministério, pela vida de cada irmã, da criança até o mais velho. Aqueles que estão comigo desde o primeiro dia que nós iniciamos os cultos. Lá na casa do Jorge, lá no Pérola 2, Senhor. Naquela última quadra 100 e alguma coisa lá no Pérola 2. Que nós começamos lá em 2008, Senhor, final de 2008. Em pequenos grupos, orando. E até hoje o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por aqueles que estão frequentando, que são famílias que o Senhor nos trouxe para a gente acolher, para a gente abençoar. Obrigado, Jesus. Pelas novas famílias que estão se acrescentando, por aqueles que não estão aqui, aqueles que estão em viagem, que estão a trabalho. Senhor, a nossa gratidão. Obrigado, Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Nesse mesmo entendimento, nessa mesma graça, eu também quero agradecer em especial a minha família. Porque se não fosse a minha família, eu não teria condições de pastorear ninguém. A minha esposa, a minha filha, meu filho, porque me aturam, né? São obedientes à palavra do Senhor, mas me aguentam porque eu não sou fácil também. Mas eu louvo a Deus pela minha família, que o Senhor me deu. Uma esposa serva, uma esposa que entendeu o meu chamado, a minha vocação. Eu louvo a Deus. Pela Letícia, que tem dado muitas alegrias. Os irmãos têm visto o desenvolvimento dela na igreja. E a Bíblia fala para a gente honrar. E essa honra aqui não é para agradecer a minha família, muito menos. Não é nada disso. É mais do que isso. É agradecer pelo apoio, pelo carinho, pelo desempenho, porque a gente tem a vocação diante do Senhor, mas é a família que dá o suporte, né? Está ali por trás orando, ajudando, conduzindo, puxando a orelha, meu bem, calma. Tenha calma, peraí, isso que agonia é essa, pastor Zé? Vai dormir, homem, vai, né? Então a gente louva a Deus, como eu quero louvar a Deus por cada família aqui, mas em especial a minha família. Eu queria que vocês também orassem pela minha família agora. Não precisa vir aqui na frente não, o Nico está aí, né? Mas eu queria que os irmãos também orassem pela minha família, porque o Senhor tem nos sustentado, uma família que tem nos dado um baluarte, sido um baluarte forte, uma sustentação forte para nós. E com essa família, o Senhor tem nos dado graça para ganhar outras famílias, abençoar outras famílias. Ore por nós, igreja, em nome de Jesus. Ore, igreja, pela minha família. Senhor, nós te apresentamos a minha família, a minha cônjuge, Senhor. Os meus filhos. Obrigado, Jesus, a minha gratidão. Porque aprovo, Senhor, que eles estão diante de Ti, Senhor, Te servindo, Te adorando. Obrigado, Jesus. A minha gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Tem nos sustentado até aqui. Nossa gratidão, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tendo dito isso e feito isso, que estava no meu coração fazer, eu quero ministrar a palavra do Senhor Jesus. Hoje o pastor Zé saudou os novos membros do presbitério. Na verdade, o novo membro, né?
O pastor Zé está a trabalho já há alguns dias lá no sul, e ele disse que quanto mais é dado, mais é, né? Então, deu os bem-vindos lá para o diácono Jorge, ao presbitério, e também agora o presbítero Dinho, né? Que também já fazia parte como diácono, agora faz parte como presbítero, não é? Eu estava lembrando dessa fala do pastor Zé, e é bem isso mesmo, né? Então, quem é mais dado, mais é cobrado, né? Então, não tem jeito. Na medida que o Senhor vai nos acrescentando, a gente aumenta um pouco mais as responsabilidades, né? E louve, aprove o Senhor, e Ele seja louvado sempre, que Ele nos dá graça e nos sustenta para continuar abençoando o rebanho em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer hoje uma mensagem, muito provavelmente uma mensagem, um esboço que eu fiz com todo carinho. Eu demorei semanas para fazer esse esboço. Até trouxe aqui alguns livros que foram referenciais para mim, além dos textos bíblicos. Foram livros referenciais que eu fiz esse sermão. E esse sermão ele foi pregado há 2 anos atrás, no aniversário da igreja. Eu estava ouvindo esta mensagem, eu mesmo pregando no aniversário da igreja, pelo YouTube, está gravado, né? Eu até comentei hoje aqui na IBD, quem tiver curiosidade para conhecer a história da igreja, vai lá no YouTube, porque vocês vão ver a evolução da igreja, bíblica, doutrinária, o crescimento da igreja. Está lá, está registrado, né? Basta você ir lá nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, há 10, 20, 16 anos atrás, ou no meu perfil pessoal, a evolução, o que Deus tem feito aqui neste lugar, não é? E pelo menos para isso as redes sociais prestam, né? Para a gente ser saudosista, lembrar das coisas boas e muito mais do que isso, né? Evangelizar as pessoas, alcançar as pessoas, não é? Muita gente tem recebido o evangelho através das nossas mídias sociais. Para quem não sabe, os novos membros, os novos irmãos que estão vindo aqui à igreja, eu até mandei essa semana lá no grupo, né? Todos os nossos links, né? Por exemplo, a nossa rádio tem mais de 60 mil acessos. Nós estamos em 22 países, a nossa rádio online. Em 22, sabe o que é isso, irmãos? 22 países. Nós estamos praticamente em todos os estados brasileiros pela rádio IBA. É uma rádio online 24 horas, não é? Além de tudo isso, nós chegamos mais de 2.400 e alguma coisa de inscritos no YouTube, não é? Então isso é para a glória de Deus. Então a gente crê que essas ferramentas também alcançam outras pessoas, testemunhos de pessoas que aceitaram a Jesus, que estão firmes em Cristo, que retornaram a Cristo através dessas ferramentas, que é importante. E o tema dessa mensagem de hoje tem muito a ver com aquilo que nós estamos passando, né? Com aquilo que Deus tem feito por esses meses, por esses dias na igreja. Eu quero ler com os irmãos. Abre a sua Bíblia comigo. Salmos 80, versos 18 e 19. Enquanto você abre, eu quero só falar qual é o meu referencial teórico, além das Escrituras, obviamente, que é o nosso princípio, né? Eu usei esse livro aqui, muito conhecido, do pastor Hernandes Dias Lopes, né? E também do Arioval Dias Casimiro, são pastores servos do Senhor. A busca por uma igreja viva, santa e operosa, revitalizando a igreja. Então, meu sermão está em cima desse livro. Um outro livro interessante que eu estava usando é esse livro aqui. É o livro do pastor Renato Vargens, também um servo do Senhor também. O antídoto para a confusão evangélica no Brasil. Reforma agora. E também usei, esse foi o mais que eu utilizei, dentro do tema específico, eu vou falar para vocês agora qual é o tema da minha mensagem. Eu usei esse aqui de um outro pastor também, batista, pastor Franklin Ferreira, né? O papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja. Avivamento para a igreja. Eu usei esses livros, tá bom? E também usei um livro de um pastor amigo, né? Foi meu professor
na academia, na faculdade. Hoje ele é pastor presbiteriano em Tocantins. Ele também tem doutorado, né? Ele é professor lá de Tocantins, da Escola Federal, né? Instituto Federal Tocantins. Teologia Essencial, doutrinas bíblicas ao alcance de todos. E ele chegou para mim pelo correio, e eu utilizei quando eu fiz a minha mensagem. Bem, o tema de hoje é aviva-nos e invocaremos o teu... Está aí na tela já? Oh, maravilha, aí que bênção. Vamos ler o texto? Olha aqui o que o texto quer nos trazer nesta noite. Quero trazer com calma. Se eu não conseguir finalizar, eu vou pedir licença a quem está escalado semana que vem, que eu quero continuar esse sermão com vocês. Amém? Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos o que, gente? Salvos. Oh, glória. Senhor, revela-se a nós através da tua palavra. Senhor, nós queremos hoje compreender qual é a boa, perfeita vontade sua em nós. Nos conduz, Senhor, porque hoje, mais do que nunca, estamos vivendo esta mensagem que foi pregada lá há 2 anos. Mas eu quero hoje, Senhor, de forma bíblica, atenciosa, Senhor, extraordinária, debruçar nesse texto e juntos perceber, Senhor, qual é o avivamento que Tu tem para esta igreja, Senhor. Quais os aspectos o Senhor tem feito e avivado esta igreja no meio dos anos. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque o Senhor vai falar nesta noite conosco, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Queridos, esse é um tema muito relevante, porque a igreja de Cristo, não só esta igreja, mas a igreja no modo geral, é a igreja que está sendo avivada por Cristo todos os dias. E me parece que às vezes há um conceito errado de avivamento. Porque as pessoas acham que avivamento é quando aquela igreja tem aquele clima, né, gostoso, aquele ápice, é quando as coisas estão acontecendo de forma positiva. Mas eu quero dizer hoje, ensinar a igreja que a igreja participar e experimentar de um avivamento é mais do que isso. É compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Juntos nós vamos perceber aqui nesse sermão de que ser alguém avivado ou participar de uma igreja que é avivada é compreender quais são os critérios que Deus nos dá para a igreja estar experimentando esse avivamento. Mas de forma prática hoje, dentro daquilo que eu vou falar, eu quero dizer à igreja que o meu coração está alegre, cheio de gratidão, porque creio e tenho visto, né? Quem está conosco nesses anos todos, nós estamos acompanhando, né, a presença de Deus e a autoridade soberana de Cristo sobre esta igreja. E eu não tenho dúvidas de que esta igreja, ainda de 2 anos para trás, que Deus vem falando sobre isso, Lourdes, lembra? Ainda estamos experimentando esse avivar-se do Senhor Jesus. Quem quer se avivar diante do Senhor Jesus aí, em nome de Jesus? É isso. O verbo hebraico avivar tem um significado primário de preservar ou manter vivo. Esse é o significado da palavra lá no original, no hebraico. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir, livrar do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva a sua igreja. Então, dentro de um contexto do seu significado, experimentar um avivamento é preservar o que nós já temos. O que nós já temos? Cristo, o Evangelho. Então, experimentar frequentemente esse avivamento é preservar este Evangelho, é se manter vivo em quem, gente? Em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero compartilhar com vocês uma história
E aqui, a história dos avivamentos nas Escrituras, dentro e fora das Escrituras. E vamos ler aqui que Deus purifica e livra do mal e do pecado, tira a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa do Senhor. Nessa minha introdução, eu lembro bem que quando eu cheguei nisso, é de que o seguinte, me parece que às vezes o avivamento é algo assim, só é aquilo que você vê, né? Parece que quanto mais a igreja dá glória, aleluias, está todo mundo feliz, aquele êxtase, parece que é um avivamento. E aí nós trouxemos um contexto de que avivamento é um livramento de Deus do mal. Que mal é esse? O pecado. E quando a igreja começa a experimentar esse avivar do Senhor, todas as vezes que o Senhor vai tratar de avivamento nas Escrituras, Ele também está tratando de pecado. No sentido de que Deus, né, Ele está tirando, né, as coisas ou o pecado que atrapalha esse progresso, esse crescimento, esse avivamento da igreja. Interessante isso, irmãos. E talvez eu poderia falar que uma mensagem que você ia dar glória, bem altão, mas é mais do que isso. É uma mensagem autorreflexiva. Deus ainda continua avivando. Eu vi certa vez um teólogo dizendo o seguinte, que me parece que o Brasil não está experimentando um avivamento. Ele trouxe alguns aspectos dizendo o seguinte, de que um avivamento visível é quando a igreja nega o pecado, nega a si mesmo e exalta Cristo. Ou melhor, na sociedade nós conseguimos ver coisas visíveis do que Deus está fazendo. E ele dizia que o avivamento não pode ser só dentro da igreja local. O avivamento tem que ser na esfera da vida. O avivamento tem que ser na sua casa. O avivamento tem que ser na sua família, no seu trabalho. Não é? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nesse sentido, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa de Deus e intensiva de Deus. Então, dentro desse entendimento do que é avivamento, não dá para acharmos que você é que faz seu próprio avivamento. Ou quando você recebe uma bênção e você diz, olha, eu recebi essa bênção, agora eu estou avivado. Maravilha, agora Deus avivou. Não, porque avivamento não quer dizer sobre você. Avivamento está dizendo que é uma obra ativa de quem? De Cristo em nós, aleluia. É uma obra específica de Deus e intensiva de Deus a nós. A nós quem? Pecadores. Falhos como nós somos. Mas dentro dessa perspectiva, queridos, eu acredito que Deus aviva as nossas vidas todos os dias, todos os cultos, todos os dias, quando a gente acorda de manhã, a gente abre os olhos, é uma espécie de um avivamento, porque a obra redentora de Cristo é visível na sua vida, na minha, na vida da igreja, na sua casa, na sua família. Então, avivamento é muito mais do que aquilo que a gente imaginava que fosse. Aviva-nos, Senhor, o texto diz, né? Aviva-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome. Quantos aqui querem continuar invocando o nome do Senhor? Vem dele o avivamento. O avivamento não depende o quanto essa igreja ganha ou quanto entra de dinheiro nessa igreja para essa igreja estar avivada. Não. A igreja não está avivada porque tem mais pessoas se convertendo. Não, é muito mais do que isso. É uma vida diária, todos os dias. Trata-se de Deus tratando pessoalmente com cada um de você. Porque quando nós vamos falar de conversão aqui, nem está no meu esboço, mas eu lembrei aqui agora, nas minhas leituras, de que quando a gente fala de conversão, nós falamos de avivamento. Porque quando nós observamos alguém
que pecava, que fazia isso e aquilo outro, e não faz mais. Irmãos, não é política, não é homem, não é pastor, não é igreja, não é nada que faz acontecer isso. Isso é evangelho transformador, evangelho da graça, poder soberano de Cristo das pessoas. Então, esse avivamento não está falando sobre eu e você, ou sobre a igreja específica. Avivamento está falando de Cristo. Quem Cristo é e qual é a nossa posição mediante Ele. Então vamos ver alguns avivamentos nas Escrituras. E aqui nós vemos que alguns avivamentos clássicos, né? Por exemplo, alguns exemplos desses avivamentos aqui, a sua ocorrência, são as clássicas orações de Davi. É o que nós acabamos de ler. Como está escrito o seguinte: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Foi o texto que nós lemos. Aliás, Salmos 85:6. Leia aí comigo, abre comigo aí. Porventura não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? 85:6. E a clássica oração também do profeta Abacuque, quem lembra? De Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze-a conhecida a sua ira e lembra-te da misericórdia. Olha que interessante esse avivamento aqui de Abacuque. A ira do Senhor também fazia parte do processo de avivamento da igreja. Então, mais uma vez, está claro aqui para nós, no texto de Salmos 85 e Abacuque 3, que esses avivamentos na Bíblia se trata da autoridade de Cristo em nós. Um outro exemplo de avivamento lá no apogeu, lá houve um grande avivamento, né? Jesus aparece e é batizado por João Batista. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 26. Escolhe, treina os seus discípulos e ascende aos céus, deixando-os na expectativa de receberem a promessa do Espírito. Está lá. Atos 1, 1 ao 26 e também Lucas 24, 49 ao 53. O próprio Jesus veio fazer isso. Um outro exemplo de avivamento é lá em Atos, capítulo 2, versículo 1. O poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Inaugura o avivamento que Jesus havia predito lá em Atos 2, 1. Marca-se assim, Atos 1, 8. Leia comigo, por favor. Marca-se assim o início de uma nova era na história da redenção. Por 3 anos, Jesus trabalhara na pregação desse dia a dia em que a igreja discipulada, ou discipuladora, a igreja discipulada, por intermédio do seu sangue, garantindo por sua ressurreição, sairia em seu nome a proclamar o quê? O evangelho até os confins da... Tá vendo? Comece a perceber agora que falar de avivamento se trata de Deus. Então, quando, onde e como vai acontecer o avivamento não depende de nós. Então, independente do que façamos, né? Vamos orar. É a nossa obrigação orar. É bíblico. Vamos evangelizar. É a nossa obrigação evangelizar. Vamos proclamar, vamos discipular, vamos fazer os cultos das casas, vamos orar. É o nosso dever como servos e como discípulos de Jesus. Mas se tratando de avivamento, depende exclusivamente de um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é quem dá o avivamento. É Ele quem traz essas evidências de um verdadeiro avivamento. Então nós precisamos perceber isso. O livro de Atos, irmãos, registra a dimensão desse avivamento. Avivamento em Jerusalém, em Samaria, na Antioquia, na Síria e em Éfeso. De lá para cá,
são muitos relatos da obra vivificadora do Espírito Santo, na história da igreja. Como, por exemplo, a igreja primitiva passou por esse aprove o Senhor que a igreja primitiva passou por esse avivamento. Depois, no século XVI, da Reforma Protestante, né? Na Inglaterra, no século XVIII. Entre os negros, zulus, na África e na década de 60, na Coreia do Sul, nos últimos tempos. E entre outros avivamentos que aprove o Senhor que aquela nação, aquele povo, aquela igreja, aquela situação acontecesse. Mas a ênfase do avivamento não é o fato acontecido em si, mas quem o realizou, o porquê realizou e qual a necessidade disso. Está claro aqui para nós, nessa introdução, de que nesses avivamentos que nós acabamos de ler aqui, esses textos, relembrar com os irmãos, aprove o Senhor que Ele avivasse a sua igreja quando Ele quis, para quem quis, quando quis, para a sua glória dEle mesmo. Mas na Reforma Protestante houve outras situações, para a glória de Cristo. Mas Deus agora está levantando a Igreja Batista Reformada Vida Abundante Águas Lindas para fazer um avivamento para a glória de Cristo Jesus, conforme a vontade dele em nós. A ideia aqui é: quantos querem obedecer à vontade soberana de Deus e querem ser avivados por esse Deus? Aleluias! É isso que se trata hoje, essa mensagem. Um Deus que conhece todas as coisas. E aqui nós entendemos que o nosso Deus, ao longo da história da igreja, tem sido misericordioso em nos avivar, e nos avivar para a sua glória. Nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar o Deus sublime em sua eterna soberania. Quem está entendendo, diga amém. Não dá. Não dá para a gente achar que houve um avivamento porque missionário A ou missionário B veio ao Brasil evangelizar. Em si. Né? Porque aprove o Senhor, se isso aconteceu e aconteceu mesmo, foi a vontade de um Deus soberano sobre todas as coisas. E o que nós queremos enaltecer aqui não é os fatos em si, não é? Não é o que Deus já fez, mas é o que Deus fez e o que Deus ainda vai fazer e o que Ele quis fazer em sua soberania. Então, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras bíblicas, eu entendo que ser uma igreja avivada é uma igreja que percebe quem Deus é, em primeiro lugar. Uma igreja que entende e percebe o Cristo que nós estamos servindo. Eu sei que aqui todo mundo tem seus problemas, a sua situação, a sua dificuldade, né? Ao longo desses 16 anos, quantas pessoas negaram a fé? Quantas pessoas deixaram Jesus? Quantas? Muitas. Quantas pessoas que ainda continuaram, mas por algum momento, no tempo da pandemia, por exemplo, eu falei isso na última mensagem do domingo passado. Na pandemia houve algo assim extraordinário, porque a gente pôde perceber os verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Irmãos, salvo, a igreja que foi salva antes da fundação do mundo, não para, não desiste, não deixa Deus, ele persevera até o fim. São evidências de quem? De um salvo. Né? E por consequência dessa graça de a gente permanecer até o fim, vem as boas obras. Falei sobre isso semana passada. Aí a graça do Senhor nos alcança, que a gente consegue fazer as boas obras, como fizemos aqui no domingo de manhã, né? Como já fizemos de vários anos.
Vamos continuar fazendo. A igreja nasceu para isso. A igreja foi instituída por Deus para isso. Para abençoar os povos, para abençoar a comunidade, para levar Cristo na sua essência. Então, irmãos, eu quero que os irmãos entendam nesta noite, se você crê que Deus quer avivar esta igreja, creia primeiro num Cristo que sabe todas as coisas. Deus quer salvar pessoas aqui nesta igreja, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer abençoar pessoas aqui, e você é um instrumento de Deus para que isso aconteça, mas a vontade tem que vir de Deus, porque é Ele que aviva a igreja no meio dos anos, conforme a sua vontade. Então, todas as vezes que você disser aviva do Senhor, é com essa característica de você entender que esse avivamento é contínuo. Não é um evento específico, mas é contínuo na sua vida todos os dias. Irmãos, não há um cristão verdadeiro que não lute contra o pecado todos os dias, inclusive eu. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do avivamento. Então, se é que nós cremos no avivamento bíblico, nós cremos que existe um Deus que salva, que transforma, um Deus que é contra o pecado, né? Um Deus que ama, mas aborrece o pecado, aborrece o pecador, odeia o pecador, é bíblico. Ah, mas Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não. Deus odeia o pecado, irmãos. Então, se nós queremos experimentar esse avivamento de forma bíblica, de forma cristocêntrica, a gente precisa pregar Cristo na essência. Nós temos que vestir a roupa de Cristo do Evangelho, cingir os nossos lombos, as nossas vidas de Evangelho, de Cristo. Falei hoje aqui, mais cedo na IBD, as características de um verdadeiro discípulo. É aquele que entende avivamento que vem de Cristo Jesus. Quantos creem assim, digam amém. No texto de Salmos especificamente, que lemos, de tudo que já falamos aqui nessa introdução, e sobre o avivamento, nós vamos trabalhar aqui com os irmãos, se possível for, vou iniciar hoje, alguns aspectos do avivamento, ou seja, de que maneira podemos experimentar e viver esse avivamento. Primeiro aspecto, o restabelecimento da verdade bíblica, de modo que a igreja seja edificada, capacitada para a obra de Deus em um mundo caído, em uma sociedade perdida. Então, a primeira característica e o primeiro aspecto de uma igreja que está participando, está recebendo avivamento com permissão de Deus, é aquela igreja que busca a verdade das Escrituras. Irmãos, não dá para a gente passar por um período de avivamento ou experimentar esse avivamento achando que nós temos que pregar o que as pessoas querem ouvir, por exemplo. Não dá. Porque nós temos que pregar aquilo que a Bíblia está nos apresentando, nos revelando. Seria muito fácil, irmãos, não é? A gente falar aqui coisas que todo mundo precisa. Por exemplo, se eu fosse pregar aqui hoje sobre prosperidade, quem não quer prosperar, irmãos? Por favor. Quem não precisa? Né? Mas será que isso é suficiente para que a igreja receba o avivamento? Note, só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja e do seu povo. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. Opa, pastor, o que você quer dizer com isso? Que experimentar um avivamento é ser cristão dentro da igreja e fora dela.
É ser cristão no sentido real da palavra, seguidor de Cristo. Logo, o que Cristo falou, o que Cristo pregou, nós temos que seguir, sim ou não? Sim ou não, igreja? É isso. E não dá para fazer isso só na igreja, no templo. É o nosso estilo de vida. O que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós falamos, aonde estamos, aonde vamos, quais são as nossas decisões em detrimento ao Evangelho, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, o que nós estamos fazendo para o futuro da nossa família, o que nós estamos fazendo para agradecer a Deus pelo livramento da vida, pela saúde, pela vida, pela cura, pela libertação, sabe? Tudo isso, a vida pessoal, não pode ser separada das Escrituras. Essa dualidade não existe, é pecado, irmãos, isso. A gente não pode ser duas pessoas, uma só. Nós somos o quê? Cristãos em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em qualquer lugar que nós estejamos. Então, para que nós possamos restabelecer essa verdade bíblica e experimentar esse avivamento, nós precisamos nos capacitar e edificar uma igreja que prega e prega Cristo na essência. Sabe o que eu ouço de vez em quando? Pastor, se o senhor continuar pregando isso, nunca vai chegar gente nova na tua igreja. Está aqui a prova que não é isso, porque a palavra de Deus transforma, abençoa, muda as pessoas. Aqui o povo aqui, olha muita gente aqui, quantas pessoas no Brasil todo, até fora de outros países, que nós temos alcançado para a glória de Cristo, com a verdade bíblica do evangelho genuíno. E esse mérito não é meu, esse mérito não é nosso, esse mérito é de Cristo Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Aleluias. Então, avivamento é aquela igreja que se esmera na palavra de Deus. O Espírito não fala em formas que independem das Escrituras. A parte das Escrituras nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo Jesus. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. E eu lembro bem quando eu falei isso aqui há uns 2 anos atrás, que às vezes a gente quer viver a nossa vida por experiências. São louváveis, faz parte da vida, mas a gente não pode viver por elas. Boas ou ruins. Porque às vezes a gente quer dizer assim, olha, a gente quer medir o nosso processo de santificação pelas experiências, por exemplo. Não dá. Não dá. Nós temos que medir, né, a graça de Deus em nós, o que nós somos em Cristo, através do teste da verdade. E quem é a verdade? A palavra de Deus. Está entendendo isso, irmãos? Eu estou falando, está tudo certo? Dá para entender? Então, avivamento não é só passar por experiência, embora seja muito bom, faz parte da vida. Né? A gente vê muitas experiências na história da igreja. Nós fazemos parte dessa história. Mas muito mais do que isso é perceber que o teste da verdade é as Escrituras. É a palavra de Deus que nos forja para sermos cristãos firmes em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que faz assim, ó, o couro engrossar. A luta vem, a prova vem, a dificuldade vem, e nós estamos glorificando a um Deus que tudo pode, tudo serve, um Deus que tudo crê, um Deus soberano. Ah, mas morreu fulano. Não, Deus tem o seu propósito. Sabe, aquela mente em Cristo que percebe que as Escrituras, irmã Fátima, é que nos alimenta, é que nos aviva, é que traz essa estrutura do avivamento. Quantos querem ser avivados através dessa palavra de Deus? Diga glória a Deus. Diga eu quero em nome de Jesus. Nós precisamos reafirmar que a Escritura é inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência humana. A Bíblia, irmãos, é a nossa única regra, prática
E eu acrescento princípio. Timóteo 3,16. Ela ensina, ela ajuda, ela testifica. Lê o texto aí, 2 Timóteo 3,16, que vem à mente aqui. Não está aqui no sermão, mas para a gente ter uma noção do que nós estamos falando sobre a Escritura aqui. Olha o que a palavra de Deus provoca em nós. Olha o que a Escritura provoca em nós. 2 Timóteo, a segunda mesmo, Miquel, me ajuda? 3,16, né? Leia para mim em alta voz, quem achou primeiro. Opa! Meu Deus. É esta palavra que eu estou falando, Francisco. Irmãos, igreja, Diego, é essa palavra que eu vos apresento nesta noite. Uma palavra que é vida para nós, que é o nosso manual de vida. Quer que nós precisemos da nossa vida, do início ao fim, a palavra de Deus tem resposta e tem vida para cada um de nós. Nós temos que reafirmar essa Escritura, que ela não erra, ela é a única regra de fé. Não é? Temos que ter consciência disso. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Olha que lindo isso, irmãos. Irmãos, não falo de mim, mas a palavra de Deus. Se a gente realmente quer experimentar esse avivamento de forma consciente, bíblica, é a palavra de Deus. Eu vou dizer até uma outra coisa aqui. Se considere no processo de avivamento, porque aqui tem palavra de Deus, aqui tem profeta de Deus, aqui tem unção de Deus, tem a graça de Deus, tem a palavra do Senhor, tem a verdade. O teste da verdade está aqui neste lugar. Dentro desse entendimento, negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência do crente, de um crente. Que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando ou que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então nós cremos que nós entendemos que que a experiência é válida, mas não é a nossa regra prática de fé. Nós cremos que a Bíblia é a fonte de todas as coisas. E nesse primeiro aspecto aqui, eu estou dizendo o seguinte, que para a gente experimentar o avivamento, Hugo, a gente precisa ouvir e ver que as Escrituras estão nos dizendo. A gente precisa, eu usei aqui um termo, restabelecer essa verdade, para que a igreja seja edificada e capacitada para a boa obra de Cristo Jesus, disse. Aleluia! Irmãos, não dá para tirar uma vírgula, nem tirar e nem acrescentar uma vírgula daquilo que Deus está falando. Não dá. O Senhor está chamando uma igreja para avivar uma igreja consciente de que as Escrituras é o nosso cerne, é o nosso centro e é a vontade de Deus. A priori, quem é a palavra mesmo? Lá em João capítulo 1, vamos ler? Quem é a palavra mesmo? O que fala aí, João? João capítulo 1. Até o 4, lê para mim, abra e leia. Outra pessoa leia, por favor. Eu já vou terminar essa primeira. Pode ler. Que...
Meu Deus. Eu não preciso falar mais nada. É desta palavra que eu estou falando. O que nos rege não é um livro qualquer. É Cristo, na essência. É o Verbo que se encarnou em nós. Com Ele morremos em pecados e delitos, mas também com Ele fomos salvos e restaurados para a glória do Senhor Jesus. E alguém pode, porque o pastor Zé é meio fanático na Bíblia. Não, a Bíblia é um livro qualquer. Falando de Cristo. Ele é o Verbo. Ele é o Senhor, Valdeci, das nossas vidas. É Ele que rege as nossas decisões. É Ele que tem o tempo para todas as coisas. Por isso eu digo, aviva-nos, Senhor, e invocaremos o Teu nome. Quem quer ser avivado, diga glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, continuar restabelecendo a vontade de Deus, né? Menos homem, menos pastor, menos humanidade, mais Cristo, mais Senhor, mais Deus. Quem crê assim, diga amém. Abaixe sua cabeça onde você está. Senhor, esta é a palavra de hoje, Senhor. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, Senhor, a forma que nós estamos ministrando, mas é a verdade da palavra de Deus. É quem nos liberta, é quem nos transforma, é quem nos purifica, Senhor. Pai, obrigado por cada irmão estando aqui nesta noite. Aqueles que vão nos ouvir, Senhor, pela internet depois, sejam alcançados pelo poder excelente do Evangelho. Senhor, o Brasil, a comunidade Águas Lindas, o bairro Setor 1, precisa de um avivamento, e esse avivamento virá através de eles ouvirem a palavra de Deus. Senhor, nos usa como os teus servos e servas, como seus discípulos, para proclamar esse evangelho verdadeiro. Senhor, se tem alguém ainda que acha que ainda não conseguiu experimentar esse avivamento, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te clamamos, aviva-nos, Senhor, nesta noite, e invocaremos o seu santo nome. Prepara-nos, Senhor, que esta palavra possa frutificar, Senhor. Mas não é porque eu estou pregando, mas é porque prego aquilo que o Senhor pregou, Jesus Cristo. Aquilo que o pastor dos pastores, Jesus Cristo, nos ensinou a pregar. E nós queremos multiplicar, nós queremos divulgar, nós queremos proclamar a Tua palavra. Senhor, nós lançamos a semente conforme a Tua vontade. E nós sabemos e não temos pretensão de que nós somos detentores desse crescimento dessa semente. Não, porque a sua palavra é clara que quem dá o crescimento é Deus. Portanto, Senhor, eis aí a sua igreja, aviva o teu povo no meio dos anos. Que as Escrituras seja a fonte primária da nossa vida, da nossa família, do nosso dia a dia. É nisso que cremos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu preguei o primeiro aspecto do avivamento, né? Se você quiser anotar, o primeiro aspecto do avivamento foi o restabelecimento da verdade bíblica, de modo que a igreja seja edificada e capacitada para a obra de Deus em um mundo pecaminoso e caído. Nós vamos continuar pregando ao longo, o Senhor vai nos dando graça, não é? Feito essa introdução com os irmãos, se tudo der certo, eu quero continuar ministrando essa mesma mensagem, que é: aviva-nos, Senhor, e invocaremos o seu santo nome. Amém, queridos? Nesse instante eu quero já nos despedir, avisando aos irmãos que nós continuamos com as nossas atividades ordinárias da igreja,
Culto quarta-feira, às 19h30, oração e ensino da palavra. Já é a primeira quarta-feira agora? Então, a primeira quarta-feira, toda a primeira quarta-feira, o culto é na praça. Então, todos estão convidados. Aqui na praça, aqui na esquina, na praça, vem, é um culto evangelístico. Se você conhece alguém aqui próximo, convide para participar e vamos estar lá juntos para a glória do Senhor Jesus. Não é? Lembrando os irmãos que esse mês nós temos, esse mês, hoje é dia de setembro já? Já, setembro, bem-vindo setembro, glória a Deus, não é? Então setembro, então Deus é bom. Olha só, no dia 15 de setembro nós temos o Congresso de Mulheres. O tema é Mulheres aos Pés de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, hein? Então, mulheres, se preparem aí, estão preparando um trabalho bonito aí em nome de Jesus. A irmã Vanessa vai ministrar a palavra do Senhor nesse dia e todas as irmãs vão estar aqui presentes para cantar. Vai ser no domingo, Mari? É isso mesmo, né? Então, vai ser no domingo, culto público. Ah, mas é congresso de mulher, só mulher? Não, toda a igreja. Toda a igreja deve vir participar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu sei que as mulheres estão conversando lá, vai fazer uma camiseta, não sei se vai cantar, o que vai fazer. Estão conversando lá e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Domingo que vem, culto público, não é? Às 19h15. E lembrando o nosso culto às 18 horas. Que culto que é mesmo, irmãos? Escola Bíblica Discipuladora, né? Às 18 horas. Vamos retornar, se o Senhor nos permitir, né? Os professores estão trabalhando, mas acredito que o Zé já chegue para continuar as aulas de Romanos. Né? Nós estamos estudando Romanos, capítulo 7. É o 7 ou o 8 que nós paramos? 7, né? Isso. Romanos, capítulo 7. Estamos estudando o livro de Romanos. Então venha. Você que tem curiosidade, quer aprender um pouco mais, venha participar conosco. Eu finalizei hoje 2 aulas sobre as características de um discípulo e vamos retornar às nossas aulas de Romanos, tá bom? Lembrando que a gente tem alguns desafios a fazer. Nós queremos fazer agora no mês de outubro, setembro, outubro, um culto para crianças no dia das crianças. Estamos preparando, estamos conversando devagarzinho com as irmãs ali, responsáveis pelas crianças, né, da salinha. Nós vamos fazer um culto, como fizemos aqui ano passado, que foi uma bênção ano passado. Quem estava aqui ano passado no culto das crianças? Foi bênção, irmãos. Foi um culto evangelístico, muitas pessoas estiveram aqui. Vamos fazer, viu? Trazer uns brinquedinhos para as crianças aí, vamos orar com as crianças, vamos cantar com as crianças. Né, vamos ensinar a palavra de Deus para as crianças, né? Mas também vai ter diversão aí, vai ter um momento de lazer aí com as crianças, né? Vai ter pipoca, algodão doce, vai ter aquela coisa toda que a gente precisa fazer, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao meu Deus e a todos vocês. Um agradecimento também especial à irmã Sandra. Obrigado, irmã Sandra, pela lembrança, viu? Quem recebeu essa lembrancinha aqui hoje, queridos? Quem recebeu aí? Obrigado, irmã Sandra. E eu estava vendo como Deus é lindo, né? Deus tocou no seu coração para fazer. Provérbios 3:1, irmãos. Olha o texto. O tempo de Deus é o quê? Perfeito. Quem crê nisso, irmãos? Amém. Deus abençoe, viu? Pelo chocolate que nos adoçou aí. Pelo carinho, irmã Sandra, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, irmão Nicolas? Isso, sobre ele. Levante a mão, é isso mesmo. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse culto, Senhor, por esses louvores maravilhosos, por essa palavra aos nossos corações. Senhor, nos leva agora em paz, em segurança para os nossos lares. Senhor, aqueles que nos ouviram e nos ouvirão, meu Pai, pelos nossos canais de divulgação, sejam alcançados. Pai, nós ministramos e abençoamos o Teu povo e a Tua igreja. Aqueles que nos ouvem, Senhor, que a Sua salvação, que a palavra genuína do Evangelho alcance outras famílias e outras pessoas. Obrigado, Senhor, pelos novos membros que estão vindo à igreja, as novas famílias, aos irmãos que não puderam estar aqui por conta de trabalho, mas, Senhor, aprove o Senhor que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é para a glória do Senhor Jesus. Nos leva em paz, nos leva em segurança. É nisso que cremos e te pedimos, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe, abraça o seu irmão, diga a paz do Senhor Jesus.
Semana de bênção a todos. Tchau, gente. Deus abençoe.